Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje mostrar para vocês aqui no canal Show de Física, no canal do Professor Uchoa, uma videoaula, tá? Onde nós vamos trabalhar a fluidodinâmica. Vamos trabalhar a equação da continuidade, a equação de Bernoulli. Então nós vamos conhecer tudo isso hoje, tá ok? Então, nessa aula de hoje vamos trabalhar essas ideias. Então fique conosco, vamos lá. E uma coisa, se você ainda não é inscrito em nosso canal, pode se inscrever no nosso canal, deixe o like aí que você gostou do vídeo, que nós vamos fazer mais coisas para o seu aprendizado em física, tá ok, pessoal? E a vocês aí que são da UAB, né, o pessoal da Universidade à Distância, né, Universidade Aberta do Brasil, que estão conosco no IFP, essa videoaula também é para vocês, ok? Então, vamos lá. Mas primeiro, antes que nós comecemos a nossa aula propriamente dita, vou mostrar aqui para vocês um simulador bem legal, simulador VASCAC, tá ok? VASCAC, que está aí acessível grátis na internet, você pode utilizar para aprender muito mais a física, tá bom? Então, vou mostrar agora para vocês aqui o simulador, para a gente poder depois começar a nossa aula aí e explicar isso que nós veremos nesse simulador, tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Olha só, vou pegar aqui o simulador, tá? Então, simulador VASCAC, veja só, aqui nós temos um tubo, tá? Por onde está passando água, ó, está aqui, veja que a velocidade da água é a mesma em todos os momentos, veja esses pontos vermelhos passando aí, né? Porque nós temos nesses 3 pontos, já que o tubo é todo homogêneo, né? Ele é todo homogêneo, nós estamos com a mesma pressão, observe aqui, ó, a pressão hidrostática, né? Nesse ponto nós temos o nível, que é o mesmo aqui e aqui também, certo? Mas acontece que se esse nível mudar, o que vai acontecer? Vamos ver isso aí, vamos analisar primeiro e depois nós vamos à nossa videoaula para a gente aprender melhor a respeito dessa ideia aqui, tá bom? Vamos mudar aqui, olha só, a pressão nessa região, né? Então, estou aqui modificando. Veja que aqui a velocidade da água já está bem diferente do que nesses outros 2 tubos. E vou mudar esse aqui também, observe. Mudando este, bastante aqui. Olha só o que acontece. Veja aí, né? Bem legal. Olha, as partículas, né, digamos aqui, as moléculas de água estão passando nessa região bem lentamente, né, nessa área 3. Nesta outra área aqui, como é que elas passam? E aqui na inicial, na área 1. Veja só, vamos fazer de novo aí, olha lá. Isso, ó. Veja só aí, certo? Então, esse fenômeno aí que está sendo observado, pessoal, tem uma explicação, né? Tem uma explicação para isso. Na realidade, 2 explicações nós vamos dar para isso aí, que tem a ver com a equação que nós chamamos de equação da continuidade e tem a ver também com a equação e o princípio de Bernoulli, tá? Que nós vamos estudar aí na nossa videoaula. Tá ok, pessoal? Então, fique ligado aí na videoaula. Dê atenção bastante, qualquer coisa você bote no comentário aí, se gostou, dá o seu like para o nosso vídeo, ok, pessoal? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a nossa videoaula, o nosso PowerPoint de apresentação. Vamos lá, colocar para apresentar. Aí está. Então, pessoal, nós estamos trabalhando aqui para, né, o Instituto Federal do Piauí, da Universidade Aberta do Brasil, a UAB, né? Aqui nós estamos com alunos do curso de licenciatura em Física à Distância, né? Que nós temos aí a coordenação do curso de Física. A disciplina que nós vamos falar agora é Fluidos e Ondas, e essa aula de hoje é a aula 2, tá bom? Eu sou o professor Uchoa, né? O professor Uchoa, sou mestre em Física. Mas vamos lá. Então, veja só, a nossa disciplina é Fluidos e Ondas. Eu sou o professor Uchoa e a nossa aula hoje, a aula 2 de Fluidodinâmica. A aula 1, lembrando, já está acessível aí na internet. Se inscreva para receber os avisos de nossas aulas, tá bom? Nossas videoaulas. Então, inscreva-se aí no nosso canal, o Show de Física, ou então o canal Professor Uchoa 49, ok, pessoal? Inscreva-se aí no nosso canal. Bem, vamos lá então. Nós vamos trabalhar os fluidos, né? Os fluidos em movimento. Mas para trabalhar os fluidos, a gente pode lembrar
que os fluidos têm situações em que eles se comportam direitinho e outras situações eles se comportam de modo turbulento, né? Turbulento. Então, fica a ideia, como é que nós vamos trabalhar mesmo esses fluidos, né? Para o perfeito aprendizado que nós vamos proporcionar aqui, nós vamos trabalhar o que a gente chama de fluidos ideais, tá? Como é a fluidodinâmica, né? Então, nós vamos trabalhar os fluidos ideais em movimento, tá ok, pessoal? Pois bem, sabendo disso, olha só esta figura, né? A figura aqui, uma foto do Ken Stock, né? Ken Stock aí tem essa foto, essa gravura. Perceba só, nesta foto, a gente vê aqui, ó, no início que essa fumaça está subindo, ela tem uma certa constância. Depois de um certo momento, olha como fica. Ela fica toda turbulenta, né? Toda turva aí, movimentando as partículas, se movimentando em todas as direções. Tá ok? Pois bem, nós vamos trabalhar, então, os fluidos ideais. Veja só, o movimento dos fluidos reais, ele é muito complicado. Veja isso aqui, né? O que ocorreu nessa foto desta fumaça, né? Então, o movimento dos fluidos reais é muito complicado. E nós vamos fazer o quê? Vamos, então, estudar o movimento dos fluidos ideais, tá? Nós vamos idealizar um fluido para poder trabalhar e conhecer melhor. E por que que nós vamos fazer isso? Nós vamos trabalhar os fluidos ideais por eles serem mais fáceis de nós matematizarmos, tá? De a gente poder equacionar melhor, entender melhor esses fluidos, beleza? Pois vamos lá. Bem, primeiro perceba bem, os fluidos ideais em movimento, né? Nós temos que lembrar, para que a gente tenha considerado que um fluido seja ideal, tem algumas coisas que têm que ser obedecidas, tá bom? É o seguinte, olha, um fluido ideal, ele tem um escoamento, né? Ele escoa constantemente, mas ele tem um escoamento que deve satisfazer, ou que satisfaz, a 4 requisitos básicos, tá? Para que o fluido possa ser considerado um fluido ideal. Então, vejamos. Quais são esses requisitos? Olha só, o primeiro requisito é que o fluido ele tenha um escoamento laminar, tá? Um escoamento laminar. O que é o escoamento laminar? É aquele escoamento que nós vamos ter o fluido movimentando todo ele em uma só direção. Ele não vai e volta, ele não tem turbulência, tá ok? O fluxo com escoamento laminar é basicamente isso. Mas vamos ver aqui. No escoamento laminar, nós podemos dizer que a velocidade do fluido, ela não varia. Olha só, não varia com o tempo, tá? Ele tem aquela velocidade naqueles pontos sem estar variando. Nem em módulo e nem em orientação. Do contrário, né? Se isso acontecer, o movimento ele vai ser chamado de caótico ou turbulento, tá? Então, nós vamos trabalhar um fluido ideal considerando que ele seja laminar com uma velocidade constante em certa região, que a gente possa considerar que toda aquela extensão, as partículas daquele fluido tenham a mesma velocidade, ele não tenha pontos com velocidades diferentes, tá ok? Bem, sabendo disso, olha só, o que seria aqui uma figura representativa do escoamento laminar. Perceba só, esse escoamento, ó, as partículas do fluido, todas elas em uma mesma direção, sem ter aquelas que voltem e façam um vai e vem, tá bom? Aqui nós podemos ver nessa figura 2 situações, o que é o fluxo laminar e o que é o fluxo turbulento, certo? Veja aqui, ó, nós temos, digamos aqui, deve ser 5 varetinhas de incenso, elas estão queimando, né? Então, essas varetinhas, elas no início aqui que a fumaça sai, ó, o sistema ele ainda tem a sua constância. Então, nós temos aqui o fluxo laminar, que a gente chama, certo? Que é esse que nós vamos estudar para as substâncias, os fluxos ideais. Já nessa outra região aqui, olha só como ela se comporta, né? Nós temos o fluxo chamado turbulento, porque aqui as partículas estão se movimentando em várias direções. Tem umas que vão, outras voltam, elas se movimentam em várias direções. Então, esse estudo aqui do fluxo turbulento, ele é um pouco mais complexo, então nós não vamos trabalhar isso aí, vamos trabalhar o fluxo laminar, tá ok? Pois bem, sabendo disso, vamos ao próximo slide. Olha só, uma figura bem legal que tem no nosso livro, né, o livro volume 2 do Resnick, né, Resnick e Halliday, nós temos aqui o escoamento, olha só, temos o escoamento laminar
de um fluido ao redor de um cilindro. Então, imagina aqui um cilindro visto de cima, tá? Digamos que ele está no solo, esse cilindro, uma bola preta aqui é o cilindro visto de cima, e foi colocado um fluxo para passar por ele aí, né? Para tocar nele e tal. Só que esse material aqui, digamos, podia ser a água, ela está, ó, nós temos um fluido que foi injetado um corante, tá? No fluido, para que a gente possa perceber todas essas linhas do fluxo que estão acontecendo, tá? Então, você percebe essas linhas aqui é por causa da tinta, né? O corante que foi colocado nesse fluido, né? Que está aí escoando e o cilindro no meio. Olha como é que fica nessa região aqui, né? O fluido, ó, as linhas estão bem mais afastadas, né? Aqui é o que nos dá uma ideia assim de que o fluxo seja praticamente, né? Quase que nulo, né? Mas nessa outra região ela já tem um certo distanciamento e aqui, ó, elas estão muito próximas essas linhas. Veja só, estão muito próximas. Mas essa figura é muito legal, por isso que eu coloquei para a gente ver, porque ela está mostrando como se comportam as linhas, né, do fluxo de um fluido passando até por um sistema homogêneo, como aí é o caso desse cilindro. Ok? Pois bem, esses fluxos, os fluidos ideais em movimento, tem que obedecer os seguintes requisitos, né? São aqueles requisitos. O primeiro nós já vimos, eles têm que ter um escoamento laminar. O próximo requisito é o seguinte, é que ele tem que ter um escoamento que seja incompressível, ou seja, o fluido ele não pode ser comprimido em alguma região, ele vai estar com toda a sua estrutura constante, a sua densidade e volume, eles são, quer dizer, a densidade dele vai ser praticamente constante, tá? A massa específica dele constante. E o volume, nós vamos ter um volume, digamos, se comportando, se movimentando aí em todo o tubo que possa conter esse material. Pois bem, para que a gente considere um escoamento incompressível, nós temos que considerar que a massa específica, né, ou a densidade do material, ela seja uniforme e constante, tá? Ela tem que ser uniforme e constante. Nós não podemos considerar o material de massa específica variável, tá bom? Nesse caso, ela é constante, para que o fluido seja ideal. Uma outra coisa, além de o fluxo ter que ser laminar, incompressível, ele também tem que ser não viscoso, tá? Ele não pode ser viscoso. Imagine, por exemplo, o fluxo sanguíneo, né? Se o sangue fosse muito viscoso, né? Ele tem grande parte de água, né? E a água não é, digamos assim, muito viscosa, tá? Então, se o sangue fosse muito viscoso, ele teria dificuldade em se movimentar, digamos, do coração para o cérebro, ia ser mais difícil, tá certo? Para ele vencer a gravidade. Então, um líquido, um fluido, ou gás, ou líquido, ele, para ser considerado ideal, ele tem que ser considerado não viscoso, ou viscosidade nula, tá bom? Imagine, por exemplo, só para você ter uma ideia, ó, por exemplo, compare o escoamento do mel, né, com o escoamento da água. Imagine, você coloca um planozinho inclinado e bota o mel e bota a água para escoar. Qual é o que vai chegar lá na base do plano primeiro? É a água, né? A água, ela escoa mais facilmente porque ela tem uma viscosidade muito pequena. Já o mel, não, ele é bastante viscoso. Ele vai escoar lentamente naquela região, certo? Naquele plano inclinado. A outra consideração, além de ser laminar, incompressível e não viscoso, o material também, o fluido, ele tem que ser um fluido que tem um escoamento irrotacional. O que é dizer que ele seja irrotacional? É dizer que o escoamento dele é só em um sentido. Ele não, digamos, não faz uma mudança de sentido, não fica oscilando numa região, não. O fluido, para ser ideal, ele está escoando em um só sentido, sem haver a rotação, tá certo? Imagine, por exemplo, a comparação aqui que a gente faça, é meio que grosseira, mas serve para a gente entender, ó. Por exemplo, o movimento de uma roda gigante, né, ele é rotacional, a roda gigante está só girando em torno de um ponto, mas os passageiros é irrotacional, né? Se nós considerarmos os passageiros, eles não vão estar girando, por exemplo, em relação
a um ponto que a gente possa considerar, né? Eles vão estar sempre na posição dele, digamos, o ponto central que segura a cadeira deles. Eles vão ter aquela mobilidade de estar sempre de cabeça para cima. A pessoa não vira de cabeça para baixo numa roda gigante. Então, nós diríamos que ele tem um movimento irrotacional, tá bom? Pois os fluidos que sejam considerados ideais são movimentos que vão ser considerados irrotacionais. Eles se propagam em um único sentido. Bem, então aí estão os quatro requisitos para que o fluido seja considerado ideal. Ele tem que ser laminar, ele tem que ser incompressível, ele tem que ser não viscoso e tem que ser irrotacional, tá bom? Vamos continuar. Bem, vamos conhecer agora a equação da continuidade. Olha só, equação da continuidade. Imagine o seguinte: reflita sobre o que ocorre com a água que sai de uma mangueira. Imagine, você está aguando um jardim com a mangueira, né? E ao fazer isso, você resolve mudar ali a espessura, né? O buraco por onde a água está saindo da mangueira, né? Tem o bico da mangueira que você pode ajustar. Você pode deixar ele muito aberto. Se deixar muito aberto, a água sai de uma certa maneira. E se deixar ele fechado, a água sai de uma outra maneira. Qual é essa maneira? Ora, quando ele está na região mais aberta, a água sai mais lentamente. Quando está na região mais fechada, a água sai mais rapidamente. Vamos ver isso no nosso simulador bem aqui rapidinho. Olha só. Vamos lá no simulador. Esse é o simulador Vascac, né? Olha só aqui o simulador. Né? Então, nós queremos trabalhar, ó, perceba aqui, ó. Nós temos três regiões. Essa região aqui, a área tem um certo tamanho, né, um certo valor. Aqui está mais estreito, ó, uma área pequena, e nessa outra aqui a área é bem maior. Aí perceba o que acontece, né, com o fluido, né, o líquido. Veja só, quando ele vai escoando por essas regiões. Olha só aqui, deixa eu colocar para se mover. Olha aí, ó. Perceba, nessa região aqui, ele tem uma certa lentidão, nessa região do meio, ele passa bem mais rápido, e nessa região que a área é maior, ele passa mais lentamente ainda. Então, perceba, a área, a espessura, né, por onde o fluido vai passar, quanto mais estreito ele for, mais veloz a partícula vai se propagar. E quanto mais largo ele for, olha só, mais lentamente a partícula vai passar ali, ok? Então, perceba aí, ó, nessa região, certo? Então, a equação da continuidade, vamos mostrar aqui. A equação da continuidade, ela vai mostrar isso, que a quantidade, né, a quantidade de matéria, né, de substância que está passando aqui, ela é constante, esse produto, ó, a área, aqui nós temos a área vezes a velocidade. Esse produto, área 1 vezes velocidade V1, nessa região é igual ao produto área 2 vezes velocidade V2, nessa outra região, que é igual ao produto área 3 vezes velocidade V3 nessa outra região. É por isso que na região onde nós temos maior área, veja só, as partículas do fluido, elas se movem mais lentamente. Então, ó, área grande, velocidade pequena, né? Aqui, área pequena, velocidade grande. Então, é assim que se comporta a água que sai de uma mangueira, quando você está, né, digamos, aguando um jardim. Quando você deixa ela totalmente livre, é isso aqui, a água sai lentamente, né? Você tem uma área grande e ela vai sair com a velocidade pequena. Se você quer que ela vá mais longe, você quer dar velocidade à água, o que você faz? Você diminui a área, olha aqui, diminui-se a área e a velocidade vai ser maior. Então, isso aqui representa, indica exatamente o que nós chamamos de equação da continuidade, beleza, pessoal? Pois vamos lá voltar à nossa apresentação. Pois bem, vamos lá. Então, para falar da equação da continuidade, nós teremos o seguinte, vamos refletir sobre o que a gente falou, né? Sobre o que ocorre com a água que sai de uma mangueira, né? A água que sai de uma mangueira, nós temos o seguinte, veja só,
Se a mangueira está, né, com sua abertura total aqui, a água sai bem lentamente. Ó, o rapazinho aqui, ele vai conseguir beber a água sem nenhum problema, né? Mas se a pessoa, olha essa outra figura, a pessoa está colocando o dedo aqui na saída da mangueira e olha a água como ela sai. Ela já sai com uma velocidade bem maior, né? Então você percebe uma velocidade grande por onde ela sai, devido à pessoa ter colocado o dedo e diminuído a área naquela região. Mas perceba, nas duas situações, uma coisa pode estar constante, vai estar constante. É exatamente o volume de água que vai estar passando aí no mesmo tempo, tá bom, pessoal? Veja só aqui, nós vamos considerar que sempre a gente pode considerar a linha de fluxo, né? Para apontar, ó, direcionar para onde está passando, para onde está se locomovendo o fluxo daquele fluido, né? E cada partícula do fluido, ó, cada partícula, o elemento do fluido, nós podemos considerar que esteja nessa linha em movimento e elas têm uma velocidade v. Essa velocidade v, ela é sempre tangente às linhas de fluxo, tá certo? Então aqui, ó, diz o seguinte: um elemento do fluido traça uma linha de fluxo ao se deslocar. O vetor velocidade do elemento, ele é tangente à linha do fluxo em todos os pontos. É aquela mesma coisa que a gente estuda na mecânica. A velocidade de uma partícula, ela é sempre tangente à trajetória que a partícula está descrevendo, tá bom? Bem, então essa é a equação da continuidade, nós podemos pegar aqui um tubo que tenha duas espessuras, né? Uma região mais larga e outra mais fina. Aí o que acontece? Nesse tubo aqui, nós vamos ter uma área maior e o fluido com uma velocidade V1 menor, né? Porque a área é maior. E nessa outra região, nós vamos ter uma área menor, olha o tamanhozinho, e o fluido com a velocidade V2. De um para o outro tem uma distância L, certo? Veja aqui, nós estamos no instante T e aqui no instante posterior. O volume que estava aqui é um volume igual, está se movimentando ali do outro lado. Porque lembra daquela história que a gente falou? Que um dos requisitos para o fluido ser ideal é que o fluido não seja compressível. Então, se o fluido não é compressível, aqui nós temos o mesmo volume de fluido, só que, nesse caso, por a área ser maior, ele é mais estreito. E aqui, por a área ser menor, ele é mais longo, para que o volume seja o mesmo. Olha só, tá bom? Bem, uma outra ideia é que nós podemos sempre pensar que as partículas do fluido estão aqui dentro e vão se movimentar em um certo instante t. Ó, aqui no instante t e aqui no instante t mais ΔT. Houve um intervalo aqui, né, de tempo em que o objeto, a partícula, se deslocou de um valor ΔX. Então, quando ele se desloca de um ΔX, ele o faz com essa velocidade v, né? Ele está se movimentando com essa velocidade v. Vamos lá. Bem, então a equação da continuidade pode ser trabalhada assim, ó. A variação do volume que ocorre de um lado, no lado mais largo, é a mesma variação que nós vamos ter do lado mais estreito, porque o fluido, lembrem-se, o fluido ele deve ser incompressível. Se o fluido é incompressível, então essa variação de volume é a mesma dos dois lados. Mas como é que a gente pode calcular a variação do volume? É só você pegar a área, veja só, a área A e multiplicar por aquele deslocamento que o fluido deu, né? O deslocamento ΔX. Então, a área vezes o ΔX vai nos dar o volume, né, que se movimentou naquela região. Mas o ΔX pode ser também calculado em função da velocidade do tempo. Aí nós vamos ter isso. A área multiplicada pelo ΔX, que é a velocidade do fluido, vezes o intervalo de tempo, ele vai ser considerado, ó, os dois, né, vão ser constantes, né? O produto desses três aqui, melhor dizendo, o produto dos três será considerado constante. Bem, sabendo disso, então nós podemos comparar a situação inicial com a situação final, onde o fluido está na região mais larga e na região mais estreita. Aí ficará assim, ó. Veja só, a área 1, né, a área da região 1,
vezes a velocidade V1 do fluido lá, multiplicado pelo intervalo de tempo, é igual. A mesma coisa do lado 2, ó, a área 2 multiplicado pela velocidade 2, multiplicado pelo intervalo de tempo, nós vamos ter lá na segunda região. Resultado, como o intervalo de tempo é no mesmo momento que as duas coisas acontecem, nós podemos cancelar esse intervalo de tempo. Então, cancelando aqui o intervalo de tempo, nós vamos ter isso, que a área 1 vezes velocidade V1 de um lado é igual à área 2 vezes a velocidade V2 do outro lado. Então, essa equação nos mostra a constância que está acontecendo aí, né? Então, nós chamamos ela a equação da continuidade. Está havendo aí uma coisa contínua, que é exatamente o produto área vezes velocidade. E perceba que a área e a velocidade, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, onde a área for pequena, a velocidade do fluido vai ser grande e vice-versa, tá certo? Então, isso nós observamos lá na mangueirinha, quando a gente coloca o dedo para mudar, né, a velocidade da mangueira ao sair da água. Bem, continuando, olha, essa equação da continuidade, ela também pode ser chamada de vazão do fluxo, tá? E representada pelo que a gente chama RV, R maiúsculo e V minúsculo. O RV é a vazão do fluxo, que é esse produto, é a área multiplicado por velocidade, esse produto que é constante, né? É constante aí para um fluido ideal. Então, área vezes velocidade, esse produto sendo constante, nós temos aí a variação do fluxo. E aqui também pode ser chamada da equação de continuidade desse fluido, certo? Bem, mas qual vai ser a unidade desta vazão do fluxo, né, ou desse produto área vezes velocidade, né, que é constante? Qual é a unidade de medida dessa vazão? Vamos ver aqui, ó. A unidade no sistema internacional vai ser o quê? Unidade de área, qual é a unidade de área no sistema internacional? É o metro quadrado, multiplicado por unidade de velocidade. Qual é a unidade de velocidade no SI? É o metro por segundo. Então, multiplicando metro quadrado por metro por segundo, ao multiplicar, nós vamos ter metro cúbico por segundo. Então, você vê perfeitamente que essa vazão nada mais é do que o volume que está passando ali, o volume de material, de fluido que está passando ali em um certo tempo. Então, a vazão do fluxo é exatamente metro cúbico por segundo no sistema internacional. No sistema CGS, por exemplo, seria o centímetro cúbico por segundo, ok? Vamos lá, vamos ao próximo slide. Bem, aqui nós temos aquela mesma imagem, né? Onde nós vemos aqui o fluxo se propagando por duas regiões, onde uma região é mais estreita e a outra é mais larga. Aí você vê, na mais estreita, a área é menorzinha, na mais larga, a área é maior. Então, na área estreita, por ser de menor área, a velocidade é maior do fluido. E na área maior, você tem a velocidade menor do fluido. Veja só aqui. O tubo de fluxo é definido pelas linhas de fluxo que o envolvem. A vazão é a mesma em todas as seções retas de um tubo de fluxo. Então, tá aí. A vazão é a mesma, ou seja, todo volume que entra no tubo é igual ao volume que também vai sair daquele tubo, certo? Bem, vamos ver ainda uma outra equação para a continuidade, que é chamada de vazão mássica. Veja que agora há pouco nós falamos do produto A vezes V, que seria a vazão do fluxo, que a gente chama. Agora nós vamos conhecer a vazão mássica. Não é, ó, aqui não é vazão máxima com X, não é. Cuidado com essa interpretação aí, tá? Nós vamos trabalhar a vazão mássica. A vazão mássica é representada por RM, ó. O R é vazão e o M de massa, né? Então, é a vazão mássica. Veja só, a vazão mássica ela é tratada para a situação em que a massa específica, ρ, lembre-se que a gente trabalha com massa específica, o ρ, e o ρ tem que ser constante, né? Quando o ρ, a massa específica, for constante. Vejamos, olha só. A vazão mássica, né? RM, ela vai ser o ρ,
tá bom? A massa específica do fluido multiplicado por RV, ou seja, que é a vazão do fluxo, né? Então, a vazão máxica, ela é o ρ multiplicado pela vazão do fluxo. Então, ela fica assim, é o ρ vezes a área e vezes a velocidade do fluido, né? A velocidade das partículas do fluido. Então, esse produto aqui, ele é constante, né? Temos um produto constante, da mesma forma que somente a vazão do fluxo é constante, também a vazão mássica é também constante, ok? Então, nós temos aqui a vazão mássica, que também é uma equação de continuidade, não esqueça, certo? Bem, sabendo disso, qual seria a unidade dessa vazão mássica? Vamos ver aqui, ó. A unidade no SI da vazão mássica vai ser o quê? A unidade de densidade ρ, que é o quilograma dividido por metro cúbico, quilograma por metro cúbico, né, no SI, multiplicado pela unidade da vazão do fluxo, que é metro cúbico por segundo. Então, dá para perceber, ó, que esse metro cúbico ele está no denominador e o outro está no numerador, então eles se cancelam. Resultado, o que vai sobrar aqui para a vazão mássica é a razão entre o quilograma e o segundo. Então, a vazão mássica é exatamente o quilograma dividido pelo segundo, ou quilograma por segundo. É como se você dissesse, ó, numa mangueira, eu sei, eu posso calcular quantos quilos de água passam ali por segundo. Então, isso é a vazão mássica do fluido, que é a água. Bem, sabendo disso, vamos lembrar aqui a equaçãozinha, né? Da vazão mássica, ela é ρ vezes RV, ou ρ vezes a área e vezes a velocidade. Então, o que a gente percebe com isso, né? Ela é constante, o que nós percebemos, daí nós tiramos a ideia, é que a massa que entra por segundo, tudo que entra ali no tubo, né, onde contém aquele fluido, que entra por segundo, ele é igual a que sai no mesmo tempo. Então, a massa que entra, ela tem que sair. Não pode haver um furo e alguma coisa está vazando. E também não pode haver um furo por onde entre mais coisas lá. Ou seja, entra uma certa quantidade e sai mais do que o que entrou? Não pode. Então, o volume que entra é igual ao volume que sai e a massa que entra é igual à massa que sai. Ok? Por isso, essa ideia da continuidade da vazão, né? Temos a vazão do fluxo, que é a área vezes a velocidade do fluido, e temos a vazão mássica, né? A vazão mássica, ela é o ρ, né, que é a massa específica, multiplicado pela área e pela velocidade, que também é constante, certo? Vamos ver aqui um pequeno exemplo que está lá no nosso livro, né, do Resnick, como um teste, né, um testezinho lá que está no Resnick e no Halliday, volume 2, que nós estamos trabalhando. Olha só essa figura, né, ele mostra aqui esses números e nos diz o seguinte: a figura mostra um encanamento, imagine aí o encanamento, e indica a vazão em centímetros cúbicos por segundo, ó, no sistema CGS. Nós temos a vazão em centímetros cúbicos por segundo que está passando ali. Então, olha só, aqui entra 4 centímetros cúbicos por segundo, aqui entram 8 centímetros cúbicos por segundo, aqui entram 4 centímetros cúbicos por segundo, neste outro saem 6 centímetros cúbicos por segundo, aqui entram 5 centímetros cúbicos por segundo e aqui saem 2 centímetros cúbicos por segundo. E nessa região, ele não mostrou o que acontece. Então, veja só. A figura mostra um encanamento e indica a vazão em centímetros cúbicos por segundo. E o sentido do escoamento em todos os canos, exceto um. Então, é esse cano aqui, ó. Nesse cano, nós não sabemos o que está saindo ou entrando. E não a quantidade também, não sabemos a quantidade. Mas, veja só, ele então diz: quais são a vazão, ele quer saber a quantidade, né, de volume pelo tempo, qual é a vazão e qual é o sentido do escoamento nesse cano. Então, vamos descobrir.
Lembre-se do princípio da continuidade. O que diz o princípio da continuidade? Que tudo que entra é igual a tudo que sai. Não pode ter um buraco, um ralo pelo meio, que a coisa suma, ou então que a coisa apareça mais do que o que já tinha. Não pode, tá bom? Então, veja só, vamos ver o que é o tudo que entra. Olha só, entra aqui 4 centímetros cúbicos por segundo, entra aqui também 8, ó, 8 mais 4 já fazem 12, né? 12 centímetros cúbicos por segundo, entram 12. Aqui entram mais 4, então 12 mais 4 dá 16 centímetros cúbicos por segundo. E aqui sai, não vou contar, aqui entra, ó, mais 5. 16 com 5 dá 21. Então, entram 21 centímetros cúbicos por segundo nesse encanamento, né, nessa tubulação. Ora, se entra 21, tem que sair 21 também, tá certo? 21 centímetros cúbicos. Então, vamos lá. Vamos procurar saber se sai os 21. Aqui, ó, essa região sai. Então, sai 2 centímetros cúbicos por segundo. Legal. Aqui entra. Aqui o outro sai 6 centímetros cúbicos por segundo e só. Não tem mais ninguém saindo. Ó. Então, se aqui sai 6 e aqui sai 2, fazem 8, né? Então, ao todo, está saindo só 8 centímetros cúbicos por segundo. Resultado. Quanto está entrando? Não está entrando 21. Então, se está saindo 8, tem que ter mais algum lugar saindo. Está vazando alguma coisa. É como se você pensasse o seguinte, como se aí tivesse um gato, digamos, de água, né? Então, tem água saindo que não está sendo contada, olha lá, né? Então, não pode, essa água tem que entrar e tem que sair a mesma quantidade. Então, tem alguma coisa aí, tem um gatinho de água aí vazando em algum lugar. Tem vazamento, pelo menos, né? Então, o que a gente pode dizer? Ora, se entram 21 e saem só 8, então esse tubo bem aqui, nesse tubo, nessa entrada aqui, na realidade, ela vai ser uma saída, tem que sair, porque o que está saindo é menor, tá bom? Então, tem que sair quanto? O que falta para completar os 21. De 8 para 21, está faltando 13, né? Faltando 13 centímetros cúbicos por segundo. Então, pronto, aqui nessa região, a gente pode afirmar com toda certeza que estão saindo 13 centímetros cúbicos por segundo de fluido. Aí sim, se sair 13 aqui, aí a coisa fica igualada. Ao todo vai dar 21 entrando e 21 saindo, ok? Compreenderam esse teste aí, como é que é feito? Muito bem, espero que tenham entendido. Vamos para o próximo slide. Bem, agora nós vamos falar da equação de Bernoulli, né? O Daniel Bernoulli, ó, que morreu em 1782, ele deu uma contribuição muito boa para o estudo da hidrodinâmica, né, ou da fluidodinâmica. Ele trabalhou, ó, digamos aqui, nós temos um tubo e esse tubo tem duas áreas diferentes, né, mais estreito do lado esquerdo e mais espesso do lado direito. E ele trabalhou as ideias dele supondo que o fluido também era incompressível, que o fluido tinha viscosidade nula, ele não tinha viscosidade, né? Que a viscosidade ela vai dar resistência ao movimento do fluido e sem viscosidade não teria nenhuma resistência e que o fluido estaria em regime estacionário. O que é considerar o regime estacionário? É aquela situação em que o fluido vai ter a mesma quantidade, né? As mesmas características de partículas de fluido de um lado e de outro, as mesmas características. Ele não muda a densidade, ele tem um estado contínuo, aí a gente chama isso de regime estacionário, certo? Quando a densidade dele de um lado é igual à densidade do outro, não está havendo variação. Ok, pessoal? Pois bem, nessa equação que o Bernoulli criou, ele considerou o P, ó, era a pressão, o ρ, né, a densidade do fluido, ou a massa específica, né, para melhor dizer, o H é a altura e o Vzinho é velocidade, certo? Então, veja só, ele considerou o seguinte aqui, quando o fluido entra nessa região, com um certo volume que está entrando, ele tem uma velocidade V1, ele tem aqui um comprimento, ó, que ele vai se deslocar S1, que é a velocidade em um certo tempo,
e ele tem uma pressão P1 nesta área A1, né? E ele está aqui a uma altura H1. Ora, com o passar do tempo, ele vai sair lá do outro lado, mas vai sair o quê? O mesmo volume, né? Então, vai sair do outro lado o mesmo volume. Nesse volume, nós vamos ter aqui uma pressão P2, tá? Uma velocidade V2, uma área A2, e temos aqui, ó, o deslocamento desse fluido vai ser a velocidade V2 em um certo tempo, e ele está a uma altura H2, certo? Vamos lá continuar. Então, ele criou esta equação. Vamos voltar aqui à equação, né? Olha a equação que ele criou. Ele descobriu que a pressão somada com a densidade vezes a gravidade vezes a altura, que a gente chama isso aqui de energia potencial específica, e somado ainda com o meio de ρ vezes a velocidade ao quadrado, que é a energia cinética específica, a soma disso tudo, ele seria constante, certo? Então, vamos ver isso aí no simulador que nós temos aqui agora. Vamos lá. Vamos para o simulador. Veja aqui. Aqui nós estamos na equação da continuidade, vou tirar, vou colocar agora a equação de Bernoulli. Olha só, na equação de Bernoulli, vamos alterar aqui um pouquinho. Olha só, tem uma área 1, que é maior do que essa do meio, mas é menor do que a última. Olha, veja só as partículas, como passam aqui com uma certa velocidade, depois passam rápido e depois mais lentamente. Olha só, na maior área, mais lentamente. Então, o Bernoulli descobriu essa relação. Ele descobriu isso aqui, ó, que a pressão na região 1, somada com a energia, né, digamos aqui, a energia cinética específica, que é um meio de ρ vezes V1 ao quadrado, era igual ao valor aqui do outro lado, que é igual ao valor também aqui do outro lado, certo? A soma desses produtos. É lógico que aqui a gente não está trabalhando o valor da altura, porque estamos considerando no mesmo nível. Essa linha do meio aqui central, ela tem o mesmo nível H. Mas olha a pressão. Onde nós percebemos que onde o fluido passa mais veloz, ó, onde ele passa mais veloz, a pressão cai, certo? Olha o tamanho da pressão aqui, a coluna, né, hídrica, né, a coluna hidrostática aqui, para mostrar o valor da pressão pequena. Nessa região aqui, ó, onde nós temos essa área é um pouco maior do que aquela, veja que a pressão já é maior. A pressão hidrostática, né, já é maior do que nesse outro aqui. E aqui também nós temos uma pressão maior ainda, né? Porque ele tem bem menor velocidade. Ó. A velocidade caiu, mas a pressão simplesmente dita, né? A pressão ela é bem maior. Então veja a comparação aqui, ó. Maior pressão e menor energia, né? Cinética específica. Aqui, ó, já tem muita energia cinética, por isso que ele passa veloz e a pressão é menor. E aqui, a pressão é maior ainda e a energia cinética é menor ainda. Certo? Então, esse simulador aqui é bem legal para você gravar a ideia a respeito da aplicação da equação de Bernoulli, né? O princípio de Bernoulli. Certo? Vamos voltar lá para o nosso simulador, para o nosso PowerPoint. Pois bem, voltando aqui, nós podemos, então, dizer o seguinte agora. Está aí a equação de Bernoulli, né? A equação de Bernoulli. Vamos trabalhá-la aqui agora. Veja só, a equação de Bernoulli, nós vimos que ela tem essa estrutura, né? De um lado é igual ao do outro, que seria o quê? A pressão na região 1, mais 1 meio de ρ vezes a velocidade 1 ao quadrado, mais o ρ vezes g vezes a altura y1, de um lado é igual, na região 2, a pressão 2 mais 1 meio de ρ vezes V2 ao quadrado, mais ρ vezes g vezes y2, lá no segundo momento, né, no segundo ponto. O P1 é pressão, né? O meio de ρ V1 ao quadrado é a energia cinética específica, não esqueça, e que é a energia cinética sobre o volume, e o ρg
vezes o Y é a energia potencial específica também, tá ok? Não esqueça disso aí. Então, essa é a equação de Bernoulli, que mostra que esse somatório aqui dos 3 itens, de um lado, é igual ao somatório dos 3 itens lá do outro lado daquele tubo, ok? Pois bem, vamos lá. A equação de Bernoulli, então, pode ser analisada. Vamos analisar aqui está ela por completo, e vamos considerar o seguinte, que se o fluido estivesse em repouso, se o fluido estiver parado em repouso, nós teremos essa situação, ó, V1 e V2 vão ser nulos. Se V1 e V2 vão ser nulo, o termo intermediário aqui dos dois termos, né, de cada lado, eles vão ser anulados, porque a velocidade é nula. Isso aí vai nos levar a quê? Vamos nos levar a essa equação, ó. Vai ficar P1 mais ρg y1 igual a P2 mais ρg y2. Veja que o termo que tem a velocidade desapareceu, né? Porque a velocidade é nula. Bem, sabendo disso, vamos isolar aqui P2, vai ficar, ó, P2 igual, aí fica P1 mais ρ vezes G, aí passo o Y2 para lá, aí fica Y1 menos Y2. Resultado, essa equação aqui, nós já vimos ao estudar a fluidostática, né, a hidrostática, né, na primeira aula, onde nós trabalhamos o teorema de Steven, ó, essa equação aqui, que a gente chega exatamente à equação de Steven. Então, essa equação, ela demonstra até que Bernoulli está certo com a ideia que ele desenvolveu, né, já que ele trabalhou um outro elemento, mas esse outro elemento aí, que é a energia cinética específica, ela só é usada se o fluido estiver em movimento, que é o caso agora do nosso capítulo, ok? Pois bem, vamos fazer outra análise aí dessa mesma equação de Bernoulli, tá? Vamos imaginar agora que não haja desnível. Se não houver desnível entre aquele tubo, né, que começa fino e depois alarga em uma altura maior, se não houver desnível, esse ΔY ele é zero, né? Mas a velocidade, então, aí nós vamos ter o seguinte, ó. Se não houver desnível, esses dois valores aqui vão zerar, tá bom? O final do primeiro membro e o final do segundo membro zeram, e vai ficar só isso, a pressão 1 mais 1 meio de ρ vezes V1 ao quadrado será igual a pressão 2 mais 1 meio de ρ vezes V2 ao quadrado. Então, nós chegamos a essa equação. E com essa equação, a gente percebe o seguinte, que essa equação mostra que se a velocidade aumenta, né, em uma região, então a pressão vai diminuir para que essa equação continue constante. Olha só a beleza. Que é o que mostra ali para nós naquele experimento. Vamos lá ver de novo? Que quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. Vamos lá, vocês estão lembrados? Olha só aqui. Lá no nosso simulador, né, o Vascac está grátis na internet. Olha só aqui, ó. Bem aqui nessa região, a velocidade é alta. Olha a pressão como é pequena. Onde a velocidade é alta, a pressão é pequena. E olha nessa outra região aqui, a velocidade é pequena e olha a pressão como é grande, tá? Então, por conta da velocidade ser pequena ou grande, nós sabemos também a respeito da pressão, exatamente usando a equação de Bernoulli. Ok, gente? Aí está. Bem legal a situação, né? Bem legal, bem legal. Pois vamos lá. Pois bem, continuando nossa apresentação, vamos aqui. Aí está, né? Que a gente comenta que essa expressão exatamente fala que quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. A recíproca é verdadeira, né? Onde a pressão diminuir, a velocidade vai aumentar. E é isso. Aqui está a nossa fonte, onde a gente tirou todos os materiais, certo? Nós tiramos o material aí de pesquisa, né? Do livro do Resnick, tiramos aí também algumas coisas da internet. E aí estamos com nossa aula aí preparada aí para vocês, tá? Mais uns estudos aí legais. Perceba aqui que nós temos, né, o simulador que você pode utilizar. Não esqueça que você pode utilizar aí esse simulador, tá bom? Para trabalhar constantemente. Pessoal, então é isso. Espero que tenham compreendido aí nossa aula, tá? Só ajeitar aqui a luminosidade.
Espero que tenham compreendido a aula e que tenham tirado todas as dúvidas. Não esqueça de deixar seu like aí no nosso canal, tá? O canal Show de Física, que nós vamos estar fazendo aí mais atividades para vocês. Eu vou gravar também experimento mostrando isso tudo aí que nós falamos para vocês. Ok, pessoal? Então é isso, um forte abraço, tudo de bom, até a próxima. Tchau, tchau.